E nesse espaço, naturalmente, estamos aqui com o professor Salésio D'Agostini. Salésio, Salésio é um grande. Eu outro dia conversando com um amigo da área, ele disse: o Salésio é o papa da contabilidade. E eu concordo, é o papa da contabilidade do Rio Grande do Sul. Na verdade, quem tem história fez essa história, fez por merecer essa história. Então, o Salésio hoje realmente é um ícone da área da contabilidade no Rio Grande do Sul e, quiçá, no Brasil, porque o Salésio é um cara conhecido nacionalmente. Professor, o Luiz Carlos Vargas, de São Paulo, obrigado ao Luiz, que nos assiste também, né? Ele pergunta o seguinte: está sendo divulgado pelas redes sociais que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei obrigando os síndicos de condomínios prediais a fornecerem mensalmente cópia do balancete detalhando receitas, despesas, pagamentos, inadimplências e provisões orçamentárias. E aí a questão é essa: o que o senhor tem a nos dizer a respeito disso? Pois então, vamos lá. Você sabe que hoje um problema bastante sério, tá? É a prestação de contas que envolve os condomínios prediais. Você sabe, né? Você que entende da matéria, você que entende de patrimônio, sabe que os condomínios prediais não prestam conta, né? O síndico é eleito, né? Ele confia os recebimentos e os pagamentos a uma administradora, a administradora cumpre com esse compromisso, né? E faz o registro caixa, ou seja, registra o que recebe, registra o que paga, ok? E apelidam isso como se fosse uma prestação de contas. E você sabe muito bem que prestação de contas não é isso. Prestação de contas, os condôminos têm que saber quais foram os compromissos que deixaram de ser pagos, quais foram as taxas condominiais que deixaram de ser recebidas, quais foram os bens que integram o patrimônio do condomínio foi adquirido. Ou seja, existe uma série de elementos que não é prestado conta aos condôminos e depois, né, no futuro, gera uma série de problemas, gera uma série de surpresas, né, com dívidas que aparecem, né? Para se terem uma ideia, esses tempos foi feita uma auditoria em um condomínio bastante grande, tá? E foi constatado mais de 300 mil reais de dívidas com a Previdência Social que não foram pagas. Por que isso? Porque a prestação de contas, como se diz hoje, é simplesmente um registro daquilo que foi pago. Ora, se não deixou de ser pago, isso não é informado e aí acaba passando despercebido e os condôminos acabam não recebendo. Tá? Essa proposta, né, que você acaba de relatar, ele é um projeto de lei que tem como origem, né, lá em 2019. O autor desta proposta é o nosso deputado federal, Giovanni Cerini. Né? Ele é que apresentou, né, essa proposta. Só porque o Guilherme Boulos, que é do PSOL ali de São Paulo, foi o relator deste projeto e agora, em 5 de maio de 25, apresentou um substitutivo, né? E foi aprovado em 28 de maio de 25 pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, né? Então, 28 de maio, a Comissão de Desenvolvimento Urbano aprovou esse substitutivo e, em 12 de junho, né, o referido projeto foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania para se manifestar. Muito bem. Esse projeto, o que é que faz? Esse substitutivo que faz, acrescenta o parágrafo 6º no artigo 12, que dispõe sobre os condomínios prediais, tá bem? Então, lá no artigo 12 da Lei 4591 de 64, ele acrescenta o parágrafo 6º. E o que é que diz esse substitutivo e o que diz este parágrafo? Diz então, que cabe ao síndico fornecer por requerimento, mensalmente, cópia do balancete detalhado do condomínio ou documento equivalente que discrimine as receitas, despesas, pagamentos, inadimplências e provisões orçamentárias. Olha, é uma redação de um artigo, de um parágrafo, é uma redação
E com todo respeito, isso prova um desconhecimento patrimonial que envolve o nosso Brasil, que envolve o cidadão, que envolve os políticos. Os políticos não entendem de patrimônio e aí apresentam uma redação dessa aqui só para gerar confusão. Olha só, cabe ao síndico fornecer por requerimento. Não, não tem que ser por requerimento, não. Cabe ao síndico fornecer mensalmente cópia do balancete. Aí diz detalhado. Não tem nada de detalhado. Tem que ser um balancete contábil. E o contador sabe como deve ser examinado, como deve ser elaborado. E tem esse parágrafo deveria ser simplesmente assim, ó, cabe ao síndico fornecer mensalmente aos condôminos cópia do balancete contábil elaborado de acordo com as normas editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Ponto. É por aí. Porque quem edita as normas de contabilidade é o Conselho Federal de Contabilidade. E não pode o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, dizer como deve ser elaborado. Olha só, que diz que discrimina as receitas. Muito bem. Receita é um termo técnico que envolve ingresso de valor que não gera obrigações. E se eu pedir um empréstimo, então eu não registro para os condôminos? Depois diz que discrimine receita e despesa. O que é despesa? Despesas são gastos que na geração próxima, que no evento próximo não gera fluxo de caixa. Ora, e se eu compro um ativo que eu possa vender, então eu não vou discriminar porque isso não é uma receita, não é uma despesa? E depois diz pagamentos. Olha, pagamentos. Pagamentos é uma consequência de um ato criado. Ora, se eu paguei é porque eu devia. E se eu devia é porque eu provoquei um ato, que eu geri um ato. Então, este ato tem que ser registrado. Depois diz inadimplências. Olha, discriminar inadimplência. Inadimplência é a falta de um cumprimento de uma obrigação. Isso não precisa dizer. Entende? E outra coisa, e se não está inadimplente? Então, quer dizer, se eu estou em dívida, mas está em dia, eu não registro? E depois diz, e provisões orçamentárias. O que é provisões? É a comparação entre o que foi orçado e o que foi realizado? O que quer dizer isso? Então, o que eu quero entender é o seguinte, o Congresso Nacional tem a obrigação de fazer as coisas certas e que não pode gerar dúvida. Ainda bem que esse projeto vai para o Senado ou esta comissão, que é a Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, vai alterar esse artigo, esse parágrafo, vai apresentar um outro substitutivo, fazendo de forma certa, em que as normas patrimoniais, quem edita é o Conselho Federal, e tem que ser muito claro nesse objetivo, que os síndicos têm que apresentar o balancete contábil, né, editado de acordo com as normas do Conselho Federal de Contabilidade. E tem que ser muito claro e muito objetivo, porque os condôminos precisam saber como é que está a situação patrimonial do condomínio para não ter surpresa futura. E vocês aí que trabalham nos órgãos públicos lá de fiscalização, têm que começar a olhar os condomínios, porque há muitos pagamentos que os tributos e as obrigações tributárias não são cumpridas, tá bem? É isso aí. Salles, um grande abraço, muito esclarecido, até a próxima oportunidade.